Olá, estudante da Rede Municipal de Anápolis. Estamos começando mais uma aula aqui pelo SEAD para você. Sou a professora Raquel Ferraz e estarei com vocês trabalhando aí o componente curricular de língua portuguesa e estarei trabalhando também o SEAD Play de língua portuguesa, ou seja, atividades ou jogos que tragam para nós, né, esse registro ou essa informação ou essa recapitulação de aulas que já foram ministradas ou estão sendo ministradas para você aí na sua turma de oitavo ano. Então, hoje nós vamos falar sobre formação de palavras, nós vamos falar sobre derivação e composição. Então, a nossa aula de hoje vai trabalhar essas duas questões que são pontuadas, né, com itens que vão vir a partir do que seria uma derivação, qual nome ela pode receber, e uma composição, quais os nomes também que ela pode receber, quais as formas que ela pode se apresentar. Então, nós temos aí derivação e composição. Nosso desafio de hoje tem a ver com isso. Então, vamos ver aí? Você sabe explicar como as palavras são formadas? Se nós pararmos para pensar, desde quando iniciamos nossos estudos, já estamos estudando como as palavras se formam, desde a sua composição pelas suas letras, as sílabas, né, o conjunto de sílabas existentes, e fora aí outros momentos em que a própria palavra, né, tem uma classificação dentro de todas as nossas classes gramaticais. Você vai lembrar também que uma das palavras, que um dos componentes que nós estudamos na classe gramatical é o substantivo. E nós começamos aí pelo primitivo, de onde as palavras vêm, né, advêm. Então, nós temos uma palavra primitiva e dela se derivam outras. Como, por exemplo, se eu dissesse para você pedra, é a palavra primitiva. Quais outras palavras surgiram a partir da palavra pedra? Então, nós teremos aí pedreira, pedregulho, que são exemplos de palavras derivadas. Para a gente continuar, então bora jogar. Se você estiver ouvindo barulho aí no fundo, não se preocupe, são fãs nossos aqui, fazendo um movimento aqui de entrada no nosso local de trabalho, mas isso passa logo, logo, tá bom? Então, continuando aí, vamos ao nosso jogo. O jogo vai ser tirado do site Toda a Matéria, que eu já dei indicação em alguns vídeos anteriores das nossas aulas. Se você perdeu e ainda não assistiu, dá tempo de assistir. Se inscreva no nosso canal, SEAD Anápolis, né? E se inscreva, curta, compartilhe, fique à vontade, a casa é sua, tá certo? Então, exercício sobre a formação de palavras. Questão número 1. Como eu já mencionei, todas as questões desse site, eles fazem a questão, você responde e se você quiser ver a sua resposta, ele vai trazer a resposta para você explicadinha. A questão número 1, por exemplo, ele pede para você parar, olhar essa lista de palavras que vai da letra A até a letra I e dizer se elas são. Quais delas são derivações prefixais, quais são derivações sufixais e quais são derivações parasintéticas. Isso mesmo, não é nome de shampoo, não é nome de produto de beleza, são determinações, né, de características que essas palavras têm. São muitas palavras? São. Então, como a gente não vai ter tempo daqui de eu fazer uma por uma com vocês, a questão número 1 eu já vou colocar direto na resposta, para que você veja como eles trazem as explicações. Então, aí eles já separaram para a gente que as palavras formadas por derivação prefixal, ou seja, quando o prefixo vem antes do radical da palavra, ele já colocou aí para nós. Sobre-humano, desfazer, sobrenome e contra-ataque. O prefixo está aí, ó, no sobre, no des, no outro sobre e no contra. Quando eu tenho essa palavra total, eu tenho aí uma prefixação, ou seja, nós temos aí um prefixo antes do radical, que é a palavra. Depois nós temos as palavras formadas pela derivação sufixal, onde o sufixo vai vir ao final do nosso radical. Então, nós temos aí a palavra lealdade. Leal é o seu radical. Dade seria o seu sufixo, né? Juntando os dois, ficou lealdade. Mesma coisa nós temos em folhagem, folha mais agem. Nós temos livraria, livro, mais a terminação aí que nós temos no final, né? Aria. Então, essas são alguns exemplos de derivação sufixal. E para finalizar, as palavras restantes, nós temos aí entristecer e entardecer, que vão ser classificadas como derivação parasintética ou parassíntese. Qualquer um desses nomes pode ser usado quando for falado no enunciado, que você vai entender que
derivação parasintética, vai acontecer os dois movimentos, o prefixo e o sufixo, né? Ali integrando o radical, que vai estar no centro. Então, prefixo antes, sufixo depois, o radical vai estar no centro. Então, já se classifica como derivação parasintética. Isso mesmo. Questão número 2, para a gente passar aqui, ó. A palavra anoitecer é formada pelo seguinte processo de formação de palavras. Então, vamos pensar na palavra anoitecer? A palavra anoitecer. A gente percebe que tem noite no meio, não tem? Vem a antes, e no final nós temos uma terminação tecer. Já vimos aí que tem sufixo e prefixo. Então, a gente já pode classificar ela aqui, ó, de cara. Vamos lá ver as opções? Prefixal, sufixal, parasintética, regressiva e imprópria. Se você falou comigo, junto comigo, que é a letra C, porque tem os dois, a resposta está correta. Tá vendo lá? Antes vem o a, depois o ecer e depois a palavra noite. Eu acabei falando tecer, né? Ecer. Então, corrigindo aí. Questão número 3. Classifica as palavras de acordo com o processo de derivação ou de composição. Nós temos aí a palavra passatempo, chuvisco, audiovisual, paraquedas e antebraço. Ele quer que a gente classifique de acordo com o processo de derivação ou de decomposição. Então, vamos ver a resposta para ficar mais fácil para a gente ainda? Então, as palavras formadas pelo processo de derivação que a gente vai ter aí é chuvisco e antebraço. A gente já sabe que essa derivação aí pode ser sufixal ou prefixal. Palavras formadas por composição, ou seja, junção nos radicais das palavras. Então, eu tenho aí passa, tempo. Tenho aí áudio, visual. Tenho aí paraquedas. É como se você visse uma quebra no meio da palavra, né? Dois radicais se juntando. Então, isso é processo de composição. Depois, nós temos aí, ó, questão número... não, a última, né? De composição, nós temos a junção dos radicais. Falei todas elas. Questão número 4. Qual é a única alternativa abaixo que tem apenas palavras formadas por composição por justaposição? Ó, vamos lembrar o conceito da justaposição? Nós estamos na questão 4. Então, nós temos aí a composição e a justacomposição como processos, né, de composição de palavras. Quando eu falo que uma palavra tem justaposição, é aquela que não altera o fonema, ela não muda, tá? Nós temos aí, por exemplo, café com leite na letra A, guarda-chuva e pontapé. Será que essas três seriam as palavras que nós temos aí, que é feita por composição, por justaposição? Elas não perdem, né, o sentido da própria palavra. Nós temos aí café, o leite, tem o guarda, o chuva, a ponta e o pé. Se eu isolar essas palavras, elas vão ser palavras que não vão mudar. Os sons, né? Os sons que elas possuem. Já a palavra vinagre, aguardente, nós temos outro processo que não é o de justaposição. Então, vou marcar a letra A. Vamos ver se a resposta está correta? Vendo a resposta, é a letra A. Aí ele explica, ó. Elas passam, as palavras formadas pelo processo de composição por justaposição juntam dois ou mais radicais sem que ocorra alteração fonética. Então, eu falo café, eu falo leite, eu falo guarda, eu falo chuva, eu falo ponta, eu falo pé, e isso não vai alterar. Quando eu juntá-las, elas vão formar uma justaposição, né? Justaposição, nesse sentido. Depois ele classifica as demais, se você depois quiser ler, você vai poder acessar pelo QR Code que estava lá na tela, é só voltar, pausar e acessar. E ele explica cada uma das outras que não são por justaposição, tá? Ele vai falar por aglutinação, que é o caso do vinagre, da aguardente, do planalto. E a última, girassol aí, ó, que ele vai falar aí pra gente que elas são formadas por justaposição também, que é a junção de verbos com substantivos, tá? E outras particularidades aí, aglutinação e justaposição. Vamos parar por aqui, mas tem mais questão, professor? Tem 13 questões nessa atividade que você vai poder fazer, ver lá toda a característica da atividade, por que aquela resposta é correta, e já vai estar estudando conceitos novos por aí, certo? Voltando para o nosso slide lá, nós temos aqui no nosso slide o que nós aprendemos hoje, porque eu também não vou fazer essa leitura. Só vou falar para vocês que nós vimos hoje que para a formação de palavras,
As palavras que compõem o léxico da nossa língua são formadas principalmente por dois processos morfológicos, a derivação e a composição. Dentro da derivação, nós temos a prefixal, sufixal, parasintética, regressiva e a imprópria. E a composição, a gente tem a justaposição e a aglutinação. Os nomes já trazem assim, mais ou menos para a gente o que significa. Então é interessante a gente estar estudando essas formações de palavras. Trouxe aí no próximo slide também, eu trouxe explicação do que seria esse processo de derivação, cada um deles. No próximo também eu trouxe aí os processos de composição da palavra, o justaposição, a aglutinação, que você vai poder pausar o vídeo, vai poder registrar aí no seu diário, né, de registros. Vou chamar assim para ficar mais bonito, né? Você vai poder fazer isso e pegar esses conceitos para você guardar, que você vai usar eles a vida toda. Isso mesmo. Se você for fazer concurso, se você for fazer vestibular, se você for, né, estudar aí em outras áreas, na construção de texto, você vai utilizar esse tipo de conhecimento. Então, é interessante você ter esse registro. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, acessa lá a atividade, faça o exercício, depois compare as respostas, vê o que você ainda está tendo dúvida e não fique assim preocupada, eu não aprendi tudo isso. É com o tempo. Até a professora aqui tem que parar, às vezes, sentar, estudar, olha para Rosângela, fala para ela, Rosângela do céu, isso aqui tá difícil. E aí tem que ler e procurar exemplos para ficar mais fácil de compreender essas formações de palavras que nós temos aí. Vou ficando por aqui, curta, compartilhe, se inscreva nesse canal e até a próxima aula.